E como eu posso ter medo de ser corajoso? Eu venço eles, eu luto contra eles. Nenhum de nós vai estar num lugar onde não precisa lutar contra o desânimo. A questão é que se a gente não lutar em situações como essa de desânimo prolongado, ele começa a engolir a gente, fazer muito mal não só pra gente. Não é necessariamente a crise de alguém que está vivendo o fracasso. Não é necessariamente a crise de alguém que não teve contato com nenhum tipo de sucesso. E eu acredito que essa informação é importante, porque muitas vezes nós podemos deduzir que desânimo, que desencorajamento vem de quando a gente não consegue ter nenhum tipo de realização. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Nós podemos estar vivendo um ambiente de realizações, e porque temos determinados anseios dentro de nós que não foram satisfeitos, nós podemos deixar que esse nível de anseio não satisfeito, às vezes fale mais alto do que tudo aquilo que foi satisfeito. E eu acho que isso é parte do assunto que a gente tem que levar em questão. Porque se você está enfrentando momentos de desencorajamento, você precisa tentar enxergar com clareza o seu quadro e a sua situação. O problema não é a circunstância que ele está lidando. O problema são expectativas frustradas. De alguma forma ele está se medindo e dizendo, eu não sou melhor, eu não fiz diferença, eu não cheguei onde deveria ter chegado. E nós temos alguém que está expressando essas expectativas frustradas. Que a esperança adiada, ela entristece o coração. Aquele tipo de coisa que você espera e acaba nunca chegando. Ele pode, muitas vezes, trazer um grande estrago emocional dentro de você. Agora, a pergunta é, algumas coisas que nós estamos esperando e que não se concretizam, deveriam necessariamente estar sendo esperadas? Há coisas que são parte de uma promessa de Deus, de um sonho que Deus colocou no nosso coração. Mas há coisas que a gente simplesmente decide que precisa delas, sem que Deus tenha nenhum tipo de compromisso com a nossa decisão. E muitas vezes a expectativa de não alcançar algo que nós queremos pode falar mais alto de estar vivendo tudo aquilo que Deus está despejando e derramando nas nossas vidas. O ser humano consegue ter essa capacidade de muitas vezes não se contentar com nada do que ele está alcançando. Contentamento, ela nunca está limitando o assunto só a coisas materiais. Pessoas que querem realização, que querem um lugar de conquista na vida, que querem reconhecimento muitas vezes. E nós precisamos entender quais são as nossas expectativas. Não apenas o direito, mas a responsabilidade de crer, de lutar por isso até que a gente viva. E muitas vezes a frustração de não viver aquilo fala mais alto de toda a realização do que tudo que Deus está fazendo. E isso não se mostra saudável. Uma das formas de perceber na nossa própria vida se estamos vivendo intensamente a frustração de algumas expectativas não cumpridas, falando até mais alto do que as realizações, é observar o nosso comportamento. É interessante. Uma das características de que eu e você estamos vivendo não um desânimo momentâneo. Às vezes nós temos isso. Acordamos uma certa manhã e o dia não parece colorido, ele parece branco e preto. Às vezes nós temos um momento do dia mal, aquele dia que está dando tudo errado, que você realmente percebe que tudo está fora do normal, ele pode simplesmente voltar ao normal no dia seguinte. Eu não estou falando de um desânimo ou de um abatimento momentâneo, mas quando nós estamos vivendo um período de desânimo prolongado, mesmo no meio de conquistas e realizações, nós precisamos avaliar o nosso coração. E às vezes uma boa forma é analisar o comportamento. Quando a gente começa essa atitude de se isolar, de não querer estar junto, de não querer companhia, é um indício de que algo no nosso coração não está muito correto. Está buscando só o seu próprio desejo. Eu sei que pode haver momentos de isolamento com um propósito muito específico, mas nós estamos falando de algo pontual, não de um estilo de vida. Nós estamos falando de algo que tem um propósito e se demonstra muito frutífero. Mas muitas vezes, quando simplesmente estar com os outros já não está nos fazendo bem, isso deveria ser um alerta de que algo no nosso coração merece a nossa atenção, merece o cuidado. Há algumas cavernas emocionais nas quais eu e você entramos e também nos fechamos. É aquele momento onde a gente já não quer ver gente, onde a gente já não quer ver a luz, onde a gente já não quer ver nada e nem ninguém. Mas além do isolamento, normalmente, quem está lidando com esse tipo
de expectativa frustrada que gera o desânimo, ele tem sempre um senso de injustiça que ele carrega dentro dele. Nós podemos perceber nesse tipo de conversa que ele simplesmente está transbordando parte de uma crise interior. Agora, eu fico olhando para esse senso de injustiça e acredito que ele vem de um único lugar, das comparações que a gente faz. A gente tem mania de comparar a nossa vida com a dos outros com a nossa, dos outros com os outros mesmo, e a gente vive de comparação. Mas nós temos essa inclinação, porque de alguma forma a gente quer sentir se a gente está sendo tratado igual aos outros. Eu acredito que além de procurar entender qual a razão de eu e você estarmos lidando com algum nível de desencorajamento, nós precisamos também compreender como nós lidamos com as circunstâncias. E se a gente começar a aprender a olhar para dentro de nós, nós vamos perceber quanta coisa que está dentro de nós e precisa ser resolvida. Porque essa inclinação à comparação, ela muitas vezes é injusta. Se eu e você escapássemos da possibilidade de qualquer crise, nós seríamos péssimos líderes. Porque a nossa capacidade de conectar com gente normal, que também vai passar por isso, ela estaria muito limitada e comprometida. Muitas vezes a nossa capacidade de conectar, com compaixão para aqueles que estão em crise, ela seria quase nula se a gente nunca tivesse vivido nenhum tipo de dilema ou de crise. Não apenas por nosso crescimento, existem coisas que nós precisamos fazer em relação ao que Deus já nos disponibilizou. Todos nós já vivemos momentos de crise e dificuldade. Corajoso não é o que não tem medo. Corajoso é o que vence seus medos.